Então, gente, já faz um tempo que eu tô pra gravar, tô com vontade de gravar esse vídeo, né? Não só esse, mas alguns outros. Falando de alguns temas, né? Nessa época onde todo mundo se posiciona, né? Muitas vezes se posiciona falando de tudo e às vezes não tem nem conhecimento mínimo, né? Sobre o assunto que se fala. Então, como cristão, né? Eu venho trazer minha cosmovisão sobre um assunto um tanto quanto polêmico para alguns, né? Enfim, e esse tema é um tema que obviamente é latente na nossa sociedade. Também tive situações recentes, né, de algumas pessoas, de algumas conversas, algumas pessoas querendo, não querendo debater, né, mas querendo validar, né, a sua visão, né, sobre, inclusive sobre o evangelho, sobre o cristianismo, referente à mulher, à feminilidade, à masculinidade, todas essas coisas, né? E aí eu venho tentar trazer um pouco de clareza, né? Se você não crê na Bíblia, não crê em Deus, e quiser continuar vendo esse vídeo, eu acredito que pode ser bom. Até para você, quando for criticar ou, enfim, debater, ser mais coerente, né? E não vir como alguém já chegou para mim, né? Para falar que o cristianismo é uma religião retrógrada, isso é o que a gente mais escuta, né? E machista. Eu só vou... É um vídeo curto, então eu só vou ler uns dois textos aqui pequenos, né? Para dar base aqui para o que eu vou falar. E para você que é cristão também, né? Que fique claro, né? Não sou nenhum teólogo, não vou falar com profundidade sobre tema, enfim, nada trazendo a historicidade, o contexto das coisas, mas a gente vai tentar bater um papo aqui minimamente. No que se refere a isso, né? A toda essa questão, inclusive, do machismo, do feminismo, que é tão latente dessa guerra, né? Pela cosmovisão, né? Realmente é uma guerra na era pós-moderna que a gente vive. Enfim, acontecem as guerras de narrativas, tudo que a gente sabe, né? Da intenção, né? Da cosmovisão progressista. E porque eu não vim falar de política, mas porque eu tenho que falar disso, né? Porque o evangelho ele é contra a cultura, né? Ele sempre foi e sempre será contra a cultura, né? E como assim? Porque sempre será, né? Porque desde a queda do homem, né, a gente já nasce inclinado, né, ao pecado. A gente já nasce inclinado àquilo que é antinatural para Deus. Então, o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, ela vai sempre ser contra a cultura, ela vai sempre nos confrontar, né? E aqui a gente começa esse papo. Para ser breve, tem uma fala, né, que é meio que unânime, escuta muito assim. O pessoal sente arrepio quando se fala de submissão e etc. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, né, mas hoje eu passei o dia postando nos stories, algo que é incomum para mim, né? Mas eu passei o dia postando algumas atividades pontuais, né, do meu dia, da minha rotina, né, como pai, né, que trabalho em home office no caso. E tenho mais tempo, né, atualmente, e por enquanto, né, porque a gente já tem um planejamento de mudar isso no ano que vem, né, mas por enquanto eu tenho mais tempo em casa, né, com meu filho, então cumpro aí uma boa parte das demandas, né, das tarefas do lar, domésticas, enfim, e tudo bem, né, tudo normal, até para isso, né. Mas eu postei isso com o intuito de quê? De trazer essa reflexão, né? O pessoal fala muito sobre a questão da submissão, sente arrepio, as mulheres principalmente, né? Na nossa sociedade hoje, então sente arrepio quando se fala de submissão, né? Fica nervosa e já, né? Machista, né? Enfim, já vem um ímpeto, né? Da Eva. E aqui eu quero... E existe um textozinho que elas se apegam, que ela não vai falar, ela vai falar que as pessoas, né, que pensam desse jeito, porque são mulheres também são homens, né, sobre a submissão bíblica. Se a gente está falando de Bíblia, de Evangelho, a gente tem que saber o que é que a Bíblia fala. Você não pode, por exemplo, dizer que o cristianismo é isso ou aquilo sem conhecer a Bíblia, né? Você não pode dizer que Jesus é isso, Jesus não faria isso, se você não conhecer minimamente a Bíblia. A Bíblia, ela é, para nós cristãos, é a palavra de Deus de capa a capa. Então tem um contexto, tudo tem um contexto. Se eu pegar isso aqui isolado, obviamente, a questão da submissão, que
vai dar calafrios na maioria das pessoas que não se submetem a Deus, porque a pessoa olha e pensa submissão a partir do seu olhar, né, de homem caído, do seu olhar, né, da sua perspectiva desse mundo mal, né, de uma natureza que você não conhece. Então, eu vou deixar claro, porque o texto que pega da submissão da mulher, ele continua. Então, você vai entender um pouquinho do que é, ou não, né? Se quiser entender, mas pelo menos você vai saber o que é que fala. O texto fica em Efésios 5, no capítulo 5, versículo 22. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Esposas, inspirado pelo Senhor. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeitem em tudo ao seu próprio marido. Nossa, o que é se sujeitar a tudo? É ser a escrava? Calma, o texto continua. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A gente vai continuar, né, no versículo 28. Mas deixa eu parar aqui nessa parte. Para você que não é cristão, isso pode não fazer sentido nenhum. Para um cristão verdadeiro, que quer servir, seguir ao Senhor, que se submete ao Senhor e à sua palavra, isso aqui é algo muito sério. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é muito mais profundo a responsabilidade do homem. Quando ele diz pra gente ser como Cristo e amar a nossa esposa como Cristo, como foi que Cristo amou a igreja? Ele simplesmente morreu e foi crucificado pela igreja, sabe? Então, assim, se submeter seria muito mais tranquilo, né, do que o papel do homem, né, de ser a semelhança de Cristo. Então, seu cabeça, seu líder, né, como eu falei, você vai partir da sua visão de mundo, da sua, né, dessa natureza caída, né, em pecado, enfim, que só pressupõe a maldade, né, do nosso coração. Então, quando você fala de cabeça, liderança, talvez você vê isso com a sua ótica, a ótica de quem foi abusado por um pai, por um tio, enfim, a ótica de quem está rodeada de homens fracos, né, homens omissos, ou de homens machistas, né, opressores, ou de homens omissos, fracos. Então você vai olhar para isso e vai dizer, eu não vou me submeter a isso. E é coerente, é muito coerente. E aqui ele diz, a mulher se submeter. Qual tipo de homem que a mulher se submete? Ao homem que, como Cristo, ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja, capaz de se sacrificar, de ser crucificado por ela, né? Vamos para o versículo 28. Ele continua. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Isso aqui é demais. Não tem como, não existe. Isso está na Bíblia. A Bíblia é quem revela o Senhor. A Bíblia revela quem o Senhor é. Não tem outro lugar que você vai, não, eu acredito em Deus, eu conheço Deus. Deus não é isso, não. A Bíblia é quem revela o Senhor. Então, como pode você dizer que enfim, você se sentir acuado pela palavra, ou pelo Deus da palavra, achando que ele é contra mulheres, ou enfim, é machista, se a própria palavra dele deixa isso claro? Que coisa linda, incrível para você, mulher, se apegar, né, e regozijar. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Então, se você ama a esposa, você ama a si mesmo. O que é que ele está falando? Não existe a concepção de que... Aí você pode falar, não, conheço um monte de homens assim, que é da igreja tal, que bate na mulher, desculpa, que é estúpido, Tudo bem, eu também conheço e acredito. Pessoas mais existem em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as profissões. Não é porque a pessoa, o homem ou a mulher, está dentro de uma igreja que ela se submete ao Senhor, né? O que faz de você um discípulo de Cristo, um cristão, não é o fato de você ir à igreja ou simplesmente carregar a Bíblia, né? O quanto você conhece de Deus e pratica aquilo, né? O quanto você se permite ser transformado de dentro para fora pelo Espírito Santo. Então, olha que coisa linda. Isso aqui já quebra muito assim a narrativa, sabe? Então, faltam homens piedosos dentro da igreja, com certeza faltam, como faltam mulheres dentro da igreja piedosas. Mas isso não você não pega o mundo e baixa
o evangelho pro parâmetro do mundo. Não é porque existem pessoas mais, fazendo coisas mais dentro de uma igreja ou se dizendo cristãos, que você puxa o evangelho para baixo. É o contrário, o evangelho ele tá aqui. Então a gente é que tem que levar a nossa vida para isso. Essas pessoas têm que ser confrontadas pela palavra, entende? Pela palavra que muitas vezes carrega embaixo do braço. Então, fiz alguns comentários, as pessoas às vezes eu fico chocadas, né? Como eu disse, postei nos stories, talvez alguns até queiram xingar, queiram discutir, debater. Eu não quero debate, né? Político, ideológico, né? Eu quero isso aqui, que você conheça a revelação, uma fração, né? Do que o Senhor Deus se permite ser conhecido aqui nesse texto. Então, para quebrar isso, essa questão da submissão, na mesma Bíblia, como eu disse, a Bíblia a gente tem que entender ela como contexto. Pegar Velho Testamento, Novo Testamento, saber o que é a ligação do que é aquilo, enfim. Você precisa saber ler e interpretar a Bíblia em cada contexto, enfim. Também é um livro histórico, né? Então, eu vou lá para esse livro aqui, o livro de Provérbios. Escuta isso aqui. Talvez você nunca tenha escutado, né, esse texto. Você mulher, principalmente. Você homem também, se você é um cara que é machista, é um machão, é isso e aquilo. Entende isso aqui. Se liga. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Se liga agora. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Olha essa mulher, se ela é uma Amélia, uma escrava, uma mulher fraquinha. Escuta isso está na Bíblia, viu? É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho, Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. E sua lâmpada não se apaga de noite. Depois de tudo isso. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre as mãos aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quando ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Meu amigo, vocês têm noção do que é isso aqui? Eu fico feliz demais porque, bicho, não tem como. O Senhor Deus, Ele criou a mulher para uma função, criou o homem para outra função. Isso é claro, funções diferentes, não tem a ver com supremacia sobre o outro. O próprio Paulo, que a gente leu em Efésios, e que tem outro texto, no seu contexto, que o pessoal enlouquece, né? Chama ele de machista, mas ele mesmo, não vou lembrar onde, mas ele mesmo fala que em Cristo não existe homem e mulher, escravo ou senhor ou liberto, né? Não existem rico e pobre. Então no Senhor nós somos irmãos, né? Nós estamos ombro a ombro. A criação foi assim, o Senhor colocou a mulher como ajudadora, auxiliadora. Isso não vai fazer sentido para você se você não entender a revelação do Senhor, né? Então essa ânsia, melhor dizendo, por se encontrar como mulher, o empoderamento feminino tão falado na pós-modernidade, pela mentalidade, filosofia progressista, é uma mentira. Não existe empoderamento feminino. É uma mentira. Vocês querem empoderamento feminino maior do que esse aqui? Uma mulher que empreende, uma mulher que é estimada por onde passa. Essa mulher é forte. Uma mulher que se diz empoderada, como muitas hoje, infelizmente, enganada, embriagada, né, pela ideologia, né, que chegou e simplesmente supriu uma demanda, supriu, né, uma falta que ela tem pelos abusos vividos, pela omissão do homem, e sim,
A gente sabe que existe o machismo, como eu falei, né, numa dessas postagens, uma frase de um pastor que eu gosto muito, né, pastor Anderson Silva, e ele fala, o machismo é o câncer, melhor dizendo, ao contrário, mas o feminismo é um band-aid. Então o feminismo ele não vem para curar o machismo, pelo contrário, são duas perversões, né? Queira você acreditar nisso ou aceitar isso ou não, a partir da nossa cosmovisão, a gente crê que o Senhor, que é o Criador de tudo, ele sabe quem nós podemos ser. E só nele nós podemos viver em liberdade, né? A liberdade real, liberdade de espírito, né? Viver como um homem, né, que fomos criados para ser. Viver como uma mulher que foram criadas para ser, vocês mulheres. Então, e aqui quem fala, é interessante falar isso, aqui quem fala, né? E é bom que esse vídeo eu tô colocando na minha rede social, e na minha rede social é aberta, né? Tem pessoas aqui, e a maioria, né, são ex-alunos, colegas de profissão, alguns, né, irmãos de minha igreja, de outros amigos missionários, enfim, mas a grande parte viveu meus momentos de loucura, meus momentos de adultério, né, de vício e etc, etc, assim como outros me viram, né, nascer e crescer, né, no evangelho, na caminhada com Cristo. Então isso aqui não é sobre a perfeição que eu possa alcançar, né, como um homem, mas a perfeição que o Senhor quer que nós alcancemos nele. Não é por esforço, não é por força própria. É por uma força e uma vontade e uma devoção extrema ao Senhor. E nele, o Espírito dele em nós nos transforma e nos supre, né? Toda a orfandade que habita em nós e que reverbera, né? Para que a gente vá buscar meios de alimentar isso, seja no relacionamento, né? Seja nos vícios, seja, enfim, qualquer coisa. Tudo isso é fruto da nossa orfandade. E o Senhor, a morte de Cristo na cruz, fez isso. O Senhor morreu por nós, seu sacrifício na cruz fez com que nós tivéssemos o direito de se tornar filhos. Aqueles que creem em Deus, né, recebem o poder e a graça de se tornar filhos de Deus, né? Então vivemos como órfãos, né? Todos nós nascemos como órfãos com esse vazio em nós, porque nascemos separados do Senhor, né, pelo nosso pecado e etc. E quando nos encontramos e nos rendemos a Ele, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós e cultiva todas essas coisas. Então, gente, é sobre isso esse videozinho de hoje. Não tem como abordar tudo também, não me julgo, né, capaz de ser tão profundo em tantas coisas, mas acredito que isso aqui é um assunto pertinente, bem legal, de trazer para o tempo de hoje. Provavelmente você pode ter se sentido confrontado, e é normal. Você pode ter, enfim, ficar chateado e não querer ouvir essa baboseira de Bíblia, né? Baboseira para você, não sei quem é você que está me ouvindo. E é normal porque é normal, o próprio Cristo fala sobre isso, que isso vai acontecer, né? Quando ele diz lá que ali ficaria pai contra filho, filho, né, marido contra esposa, que ele veio para trazer divisão, e muita gente não entende isso, né? É porque a palavra do Senhor, ele veio trazendo o evangelho de Cristo, e o evangelho confronta, e o evangelho traz luz, e para onde ele traz luz, para a nossa sujeira, para os nossos pecados, e a tendência é que a gente queira se esquivar dela, ou se submeter. Então, eu escolhi me submeter ao Senhor, e glória a Deus por isso, acredito nisso. Acredito que a esperança do mundo está em Deus, não está na tecnologia avançando, como se dizia lá atrás, né? Enfim, aí a gente continua vendo as guerras, a gente continua vendo... Não, uma geração que usa como argumento, em pleno século XXI, fecha aspas, isso para mim não é argumento. E daí que estamos em pleno século XXI, né? Tem coisas que é falado hoje, é pregado hoje, que muito lá atrás já era falado, já era vivido, tentava se viver, né, e não é novidade nenhuma, e que não deram certo e não vão dar certo, né? A quantidade de feminicídio aumenta, não é porque tem mais jornal, mais tecnologia para mais liberdade para a mulher denunciar, não, isso é falácia. Realmente sempre existiu abuso, sempre existiu feminicídio, mas os números têm crescido. E é nesse tempo onde se fala de liberdade, de empoderamento. Um empoderamento que eu disse, quando eu falei que é um empoderamento mentiroso, simplesmente porque ele tolhe, né? Ele simplesmente empodera, fazendo com que a mulher deixe de ser quem ela realmente nasceu para ser. Então é isso, pessoal. Se você quiser conversar, comentar alguma coisa sobre, pode falar nos comentários aqui, ou então fala comigo no direct, né? Se a gente puder conversar. Realmente eu estou falando para quem quer conversar, para quem quer debater, etc. Não é meu objetivo. Se você quiser saber mais, né, sobre o Evangelho, enfim, tem dúvidas sobre isso, coisas que você aprendeu e, enfim, que eu posso ter falado que é diferente do que você aprendeu sobre cristianismo,
ou talvez você nunca aprendeu e nunca... Enfim, estamos aí para isso. Beleza? Valeu, abraço!